Muito boa noite, amados irmãos e irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, todos os que estiverem assistindo esses vídeos, vendo esses vídeos. Espero que Deus abençoe todos vocês, esteja cuidando de todos vocês em todos os detalhes da vida de vocês. E agora nós vamos falar hoje mais um pouquinho dos nossos fundamentos da fé cristã. Como eu sempre digo, não é a tentativa de um curso sistemático de teologia, mas falar da palavra de Deus, dos fundamentos para a vida cristã. Nós falamos da lição 17, não é? E agora, hoje nós falaremos da lição 18, sobre a igreja. Muito bem. A gente vai saber um pouquinho sobre o que é a igreja hoje. Lembrar sempre a vocês que estão assistindo, né, que já se inscreveram nesse canal. De vez em quando eu vou colocar na descrição do canal aqui o endereço da editora Árvore da Vida, né, que é a editora do ministério que eu congrego, para vocês acessarem. Tem muitos livros para a família, para os jovens, para a liderança da igreja, para a vida cristã, né? E o interesse dessa editora, do ministério que eu congrego, que é o único ministério, é o ministério que começa com a igreja primitiva, com o Senhor Jesus, o interesse é que a gente tenha acesso à pura palavra de Deus e nada além disso, né? Então hoje vamos continuar o nosso estudo. Eu vou aprender, né? Eu tenho colocado na descrição, mas nessa lição 18 eu vou tentar pôr na descrição de novo o link da editora, o link da igreja, né? Para vocês acessarem lá, conhecerem, né, os materiais que a gente tem, conhecer as mensagens que a igreja disponibiliza. São muito boas mensagens para todos os filhos de Deus, para todas as pessoas, tá bom? Eu agradeço também quem tem assistido, que Deus abençoe a todos vocês, que a gente possa aprender juntos aqui, né? Não dá muito tempo da gente colocar o questionário, mas a gente está falando aqui. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma colocação, pode colocar aí, a gente tenta conversar sobre, tá bom? Como a gente sempre comenta, uma referência para a leitura do dia, um título grande, os títulos pequenos, e nós caminhamos pelos títulos pequenos, tá certo? Referência hoje é bastante coisa, né? João 17, 20, Atos 8, 1, Atos 15, 41, Gálatas 1, 21 e 22, Efésios 4, 11 e 12, 14 a 16. O título grandão é A Igreja e as Igrejas. Os títulos pequenos são o aspecto universal da igreja, o aspecto local da igreja, Jesus quer nos edificar, a base da unidade e a expressão local da igreja. Okay? Nós vamos caminhar, vamos navegar nesses temas aqui, ok? O aspecto universal da igreja. Eu vou sempre lendo aqui, às vezes eu posso errar alguma coisa, eu volto e corrijo, tá bom? De acordo com a revelação do Novo Testamento, a igreja é uma só e não pode ser dividida. Em seu aspecto universal, ela engloba todos os santos de todos os lugares, do passado, do presente e do futuro. O Evangelho de João nos relata uma oração de Jesus antes de ir para o Calvário, na qual ele roga não somente em favor dos discípulos que estavam no início da igreja, mas em favor de todos em todas as eras que haveriam de crer nele, ou seja, uma oração em favor da igreja no aspecto universal. Ele disse: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. João 17, 20. O aspecto local da igreja. Em todo o Antigo Testamento, vemos Deus se preocupando com um lugar. Quando chamou Abraão, ele o chamou para sair primeiro de Ur dos Caldeus e depois de Harã, para que fosse ao lugar que lhe mostraria, a boa terra de Canaã. Atos 7, 2, Gênesis 12, 1. Vemos também no Antigo Testamento que o povo de Deus, em alguns momentos, foi levado cativo para terras distantes. No entanto, Deus sempre os quis na boa terra e sempre agiu para, no tempo certo, conduzi-los de volta ao lugar que escolheram. No Novo Testamento, Deus continua chamando homens e mulheres para sair, para mudar de posição. Agora, porém, essa mudança não é mais física, e sim espiritual. A palavra igreja, que no grego é eclesia, significa a reunião, assembleia,
dos que são chamados para fora. Quando vivíamos na vaidade dos nossos pensamentos e alheios à vida de Deus, como está em Efésios 4:18, Deus nos chamou. Quando aceitamos esse chamamento, fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, como está em Colossenses 1:13. Espiritualmente, ele nos separou, nos santificou, mudou-nos de lugar e nos colocou na igreja, uma esfera espiritual. No aspecto prático, a igreja é uma em cada cidade, como, por exemplo, a igreja em Jerusalém, a igreja em Antioquia, a igreja em Éfeso, etc. Em todo o Novo Testamento, sempre que há referência à igreja no sentido prático, ela é apresentada como a igreja em determinada cidade. Mesmo porque, como já visto, a igreja não é um prédio ou uma organização religiosa, mas a assembleia dos chamados para fora do mundo e para Cristo. São as pessoas redimidas pelo sangue de Cristo e regeneradas por seu Espírito que vivem em determinada cidade. Na mesma oração que fez em João 17, Jesus ora ao Pai para que fôssemos santificados na verdade, no versículo 17, e que fôssemos um, no versículo 21. A igreja tem sua expressão em cada cidade e deve ter unidade. A maneira prática que Deus encontrou para manter a unidade da igreja foi vinculando-a a um limite físico da cidade. Assim, todos os crentes em determinada cidade são a igreja naquela cidade. Isso é o que vemos, no livro de Atos dos Apóstolos, no estabelecimento de cada igreja. Deus estabeleceu um único terreno, onde todos os seus filhos devem reunir-se. Esse terreno preserva a unidade e seu limite são os limites territoriais da cidade. Há diferença entre o terreno e a base da igreja. A base da igreja, seu fundamento, é Cristo. Paulo afirma, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, 10 e 11. Além disso, a igreja se fundamenta nos ensinamentos dos apóstolos e profetas, como diz Paulo em Efésios 2, 20 e 21. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Portanto, não há dúvida que o fundamento da igreja, sua base é Cristo. É sobre ele que edificamos. Além da base, há também o terreno. O terreno é o lugar onde lançamos o fundamento e edificamos a igreja. Esse terreno é o limite da cidade. No Novo Testamento temos vários exemplos disso. A igreja em Jerusalém, como está em Atos 8:1, a igreja que estava em Jerusalém, Atos 11:22, a igreja de Antioquia, Atos 13:1, a igreja de Cencreia, Romanos 16:1, a igreja de Deus que está em Corinto, 1 Coríntios 1:2, a igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna, a igreja em Pérgamo, a igreja em Tiatira, a igreja em Filadélfia, a igreja em Laodiceia. Apocalipse 1:11, 2:1, versículo 8, versículo 12, 18, Apocalipse 3:1, Apocalipse 3:7, Apocalipse 3:14. Nessas citações todas, vemos uma igreja em cada cidade, o que demonstra que em cada cidade, aos olhos de Deus, todos os seus filhos, ou seja, todos os que creem em Cristo foram regenerados pelo Espírito, são membros de uma só igreja, a igreja naquela cidade. Por isso, essas passagens sempre usam o termo igreja no singular. É certo que também existem passagens bíblicas fazendo menção às igrejas no plural. Entretanto, todas elas se referem a igrejas em determinada região ou província, compostas de várias cidades. Em Gálatas 1, 21 e 22, Paulo relata: depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ele menciona aqui 3 regiões que continham várias cidades e, portanto, várias igrejas. Já em Atos 15:41, ele relata que passou pela Síria e Cilícia, regiões.
confirmando as igrejas, tá certo? Temos outro exemplo, quando João, no livro de Apocalipse, escreveu cartas às igrejas da Ásia. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Ele está na região da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Apocalipse 1, 10 e 11. Embora nesse trecho apareça a palavra igrejas no plural, o que é citado é o nome de cada cidade onde a igreja estava. Portanto, o Senhor chamou cada igreja pelo nome da cidade onde estava. Jesus quer nos edificar. No Evangelho de Mateus 16, ao revelar a Pedro a igreja, Jesus também disse: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse que edificaria sua igreja, ou seja, ele quer nos unir, nos colocar juntos, para que sejamos mutuamente edificados. Em Efésios 4, Paulo descreve a maneira que o Senhor encontrou para realizar tal obra de edificação. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Versículos 11 e 12 de Efésios 4. Nota-se que a maneira usada pelo Senhor Jesus para edificar sua igreja, a qual é o seu corpo, Efésios 1, 23, é dar-lhes homens dons para ministrar a palavra, cuidado e amor aos santos. Cada membro do corpo de Cristo recebeu individualmente dons para exercer sua função e assim edificar o corpo, com os demais membros. Os membros têm funções diferentes e o próprio Deus dispôs cada um deles no corpo de acordo com a sua vontade. 1 Coríntios 12, versículo 18. De maneira que todos os membros são importantes e precisam uns dos outros. Versículos 19 a 27. Na carta aos Efésios, Paulo fala a esse respeito e afirma: o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Isso está na versão King James, King James, tá KJV, King James verdadeira, eu acho, não sei. 4, de 14 a 16, que são esses versículos de Efésios. Essa é a vida da igreja, um ambiente preparado por Deus para um viver mútuo visando o crescimento e a edificação em amor entre os irmãos. A base da unidade é a expressão local da igreja. Essa visão é reveladora e maravilhosa. A igreja é universal e inclui todos os santos em todos os tempos. Ela inclui todos os santos em todos os tempos. Mas, para ser praticada na terra em unidade, Deus estabeleceu a base da unidade e da localidade, ou seja, o limite de uma cidade. Centro, periferia, zona urbana e rural. É a única base capaz de conter todos os filhos de Deus numa só igreja. Esse é o terreno adequado para a igreja ser edificada. Após a morte e ressurreição de Cristo, surgiu a Igreja Universal. E a primeira igreja que a expressou na prática, foi a igreja em Jerusalém. Atos 21, 20. Vemos que a cidade de Jerusalém tinha dezenas de milhares de santos. Contudo, a Bíblia se refere a todos eles como a igreja em Jerusalém. Assim sendo, se você é filho de Deus e vive numa cidade, você pertence à cidade. Você pertence à igreja nessa cidade. Se você pratica a vida da igreja, reunindo-se com os irmãos, dentro dessa visão de unidade, então nessa cidade em que você vive, há a expressão local da Igreja Universal. Amém? Glória a Deus. Tomara que vocês tenham entendido. Deus os abençoe. Boa noite.